Boa noite, pessoal. Dia 18 de abril, a gente está começando o episódio número 99 da nossa série de diálogos aqui direto da Vila Madalena, em São Paulo. Pô, nós estamos quase no 100º episódio. Isso merece uma festa. Semana que vem, então, a gente vai dobrar, vai para 3 dígitos aqui nos nossos diálogos, né? Bom, hoje nós estamos aqui na Vila, no nosso horário dos diálogos sobre desenvolvimento humano, e nós vamos replicar o modelo que a gente vem fazendo nas últimas semanas, que é basicamente pegar algumas das notícias da semana e a gente discutir um pouco. Nós não estamos tendo sucesso como telejornalismo, porque normalmente a gente não consegue passar da primeira ou da segunda notícia, porque as pessoas que vêm para cá, elas têm muito para dizer sobre ângulos muito distintos e eu acho que hoje a gente vai acabar replicando. Mas, enfim, nós não queremos ser um telejornal aqui, tá certo? A nossa ideia enfim, dialogar um pouco sobre as notícias de uma forma talvez não convencional. E hoje, para inspirar esse nosso bate-papo, eu estou com o Ricardo aqui do meu lado. Seja bem-vindo. Tá bom, Prazer. Ricardo? Bom ter você aqui, cara. O prazer é meu. Seja bem-vindo. Eu estou com o Edu também, o Eduardo está aqui comigo. Seja bem-vindo. Legal estar aqui. Bom estar com vocês aqui. Eu queria, antes da gente começar, as pessoas conhecerem talvez um pouco vocês, né? Vocês podiam falar um pouco o que vocês fazem, histórico, e talvez como vocês chegaram próximo dessa história do Instituto Integral, Teoria Integral. Acho que é legal para as pessoas saberem um pouco de vocês, né? Antes de ouvirem a opinião de vocês, né? Você quer começar, Ricardo? Posso começar. Deve. Então, né, acho que até conectando um pouco no tema que a gente vai... Primeiro assunto que a gente vai tratar, mas assim, eu já fazia comunicação, propaganda e marketing, e logo na primeira semana você estava encantado, né, que eu vou fazer faculdade e tal. E daí um professor de filosofia, que hoje é amigo, ele falou assim: bem-vindo, vocês que são os sumos sacerdotes do consumismo. Né? Então, na primeira semana de aula já tem um choque sobre um lado de propósito pessoal, de para que eu estou, né, fazer faculdade, aqui, né? Com que propósito, né? E foi uma experiência, a faculdade foi uma experiência muito boa no sentido de dar ferramental, mas a questão do propósito que eu queria me envolver desde que eu estava na faculdade já pensando nisso, né? Será que eu quero trabalhar com empresa? Então eu acabei indo para um lado mais pessoal, desenvolvendo projetos e tal, e foi nessa sequência, estudando coisas, vários temas, acabei chegando no Integral, no Ken Wilber e tal, e acabei me envolvendo nesse campo, desenvolvendo projetos de desenvolvimento pessoal, tal, com jogos, esse lado usar o design para esse tipo de ferramenta de autoconhecimento e desenvolvimento organizacional. O teu trabalho hoje está ligado a esse tema? Sim, estou ligado no Instituto Integral, né? Eu também desenvolvi o jogo do herói com algumas pessoas, uns parceiros, que eu aplico. Então, empresas principalmente? Empresas também, pessoa física e também empresas. Também eu faço algumas organizações. Muito legal. E você, Edu? Uma longa história, eu sou historiador de formação, mas fui para a área de marketing por conta do interesse pela comunicação e desde 91 atuando com pequenas, depois de 10 anos com grandes empresas também, do ponto de vista de planejamento de marketing e recursos humanos. Nesse período, a gente desenvolveu uma metodologia voltada à pequena empresa e era um momento em que o Brasil estava buscando, no momento que o Sebrae estava sendo criado, isso lá na década de 90, e nossa empresa desenvolveu ali uma metodologia específica para a pequena empresa. Naquele momento, todos ali envolvidos bastante com o ambiente universitário, a gente acabou se envolvendo com um processo de incubação de empresas. Estava nascendo uma incubadora na USP, que é o CETEC, todo mundo conhece. E a partir dali a gente acabou especializando muito o entendimento do que é trabalhar marketing para pequenos negócios, startups e novas tecnologias, e entender que o ambiente interfere muito no resultado de negócios também, né? Dali uma parte do negócio acabou indo para grandes empresas, desenvolvimento pessoal, treinamento, etc. E eu acabei me especializando bastante nesse mundo das startups. São 15 anos trabalhando com incubadoras, mais recentemente mais focado no mundo de biotech, arranjo setorial, criação de bioparques,
conhecendo experiências pelo mundo todo, etc., realmente num arranjo setorial ali junto à Fiesp, né? A gente teve um webcast essa semana, um episódio de diálogo sobre empreendedorismo especificamente, né? E muito da discussão veio com relação ao empreendedorismo social, que eu chamaria aqui, setor 2,5. Você tem sentido essas... Não quero entrar nesse tema não, mas aproveitando que você está aqui... Não, é interessante você estar falando isso, porque recentemente eu fui convidado para assumir um dos negócios que tinham nascido na incubadora já há 10 anos e agora me chamaram para liderar a organização como presidente, que é justamente a Sociedade do Sol, com aquecedores solares de baixo custo, desenvolvimento de tecnologias sociais e como levar isso para a população que precisa. A gente tem um projeto bem ambicioso, são 36 milhões de casas que a gente quer dar um banho solar no país e com isso economizar bastante energia. A gente acha que 10% do sistema nacional pode ser... Você pode economizar uma Belo Monte, a gente conversava isso com o Bert na semana passada. Dá para economizar uma Belo Monte, não precisa construir uma Belo Monte se a gente instalar aquecedor em todas as casas. Então, acho que esse é uma tendência muito, muito interessante. Então, esse ambiente de startups e de novos negócios tem, sim, surgido muito... Acho que o mundo colaborativo, que eu acho que muito que está indo para dentro das empresas também, a gente está num momento de inflexão, né? Saindo desse momento corporativo para o momento colaborativo. Acho que, e aí um resultado disso é esse tipo de empreendimento, sim, com certeza. Bacana, isso é bom. Isso aí dá um episódio inteiro, acho que sobre isso muito mais. Né? Aliás, Bert, você falou de instalar a energia solar, né? Captadores. O Bert fez eu prometer aqui no episódio anterior, eu vou reafirmar aqui a minha promessa. Eu ainda acho que foi uma pegadinha da Iracema com ele, mas enfim. Eu ainda acho, Iracema, que você teve alguma coisa a ver com isso, tá certo? Mas enfim. Tem um aquecimento solar. É isso que eu ia dizer. Eu não vou prometer que eu vou instalar aquecimento solar hoje, tá certo? Não adianta tentar. Mas foi um exercício bacana que a gente fez aqui, porque na conversa... eu comentei que eu estava muito incomodado quando eu olhava o telhado da minha casa, porque um dia que estava chovendo muito, o telhado tinha acabado de ser reconstruído e a minha rua é uma rua descida aqui na Vila Madalena que vira um rio mesmo, literalmente vira um rio. Aí o empreiteiro, num dia que estava chovendo muito, ele estava lá e ele virou, pois é. Eu falei para ele, pô, cara, vira um rio esse negócio, né? Aí ele olhou para o telhado e falou, pois é, mas se você captasse toda a água que o teu telhado colhe e você guardasse essa água aqui para outros usos, isso aí não seria um rio, seria um riacho. E se cada um dos seus vizinhos fizesse a mesma coisa, esse negócio ia sumir daí. Desde que ele me falou isso, eu falei para o Bert aqui, eu fiz a besteira de contar essa história. Desde que ele falou isso, eu olho para o meu telhado, e já faz um ano, né? E fico falando, pô, podia captar água. Aí o Bert virou para mim aqui e falou, Maurício, repita comigo. Eu prometo que vou instalar um captador de água na minha casa. Ele fez eu repetir isso. Ele pediu para eu botar uma data, eu botei no final do ano, até o final do ano. E você sabe que eu me sinto melhor mesmo? Porque hoje eu volto para minha casa, culpa da Iracema também, mas eu volto para minha casa, eu olho para o telhado e eu já não tenho essa ansiedade, eu já começo a realmente traçar coisas mais concretas para fazer aquele negócio andar, né? E parece que deu um impulso, esse compromisso que eu assumi com ele, ou com as pessoas, né, que estão ouvindo. É engraçado isso, né? Mas não vou instalar captador solar. Mas olha só, em dia de chuva, né? Mas em dia de sol, você tem 1 kWh de energia por metro quadrado no seu telhado. Se você pegar 1 metro quadrado e fazer a conta, você vai ver que você não vai precisar pagar mais conta de energia elétrica. Não prometo, cara. Eu não prometo. Iracema, isso foi uma pegadinha. Não admito isso. Mas essa você que puxou, não tive como. Inclusive, lá na Sociedade do Sol também dá curso, se você quiser. Você mesmo pode subir né? no telhado lá para pôr. Tem alguma coisa para vender. Né? Não, a gente tem que continuar com o apresentador aí, não dá para subir no telhado. Muito bom. Olha, vocês aceitam o desafio da gente falar um pouco das notícias? Vamos trazer? Claro, a gente selecionou uma primeira que eu achei muito feliz aqui. Ela tem, acho que ela é uma notícia de interesse geral, porque o Hey Group soltou uma pesquisa acho que esses dias, e a revista Exame publicou aqui no exame.com, empregados com vida equilibrada
acham que ganham bem. Eu posso ler um pouquinho tá aqui. Em empresas com políticas eficientes de qualidade de vida, 58% dos funcionários se sentem bem remunerados. Quando não há essa preocupação, o número cai para 36%. Essa é uma pesquisa da Hay Group, consultoria em gestão de pessoas. Foram consultados 5 milhões de empregados de 400 empresas em todo o mundo. Os resultados apontam que 58% dos funcionários de empresas que oferecem equilíbrio entre vida profissional e pessoal consideram o próprio salário justo. Esse é um tema muito debatido, né? Aliás, muito perseguido até, porque as pessoas parecem que lutam com equilíbrio. Elas lutam em buscar equilíbrio entre vida pessoal, vida familiar, num mundo, pelo menos num país, aqui no Brasil, acho que eu sinto mais isso, onde a gente tem uma avalanche de trabalho nos levando a gente está sendo cobrado, até se cobra por trabalhar mais, e a gente não tem essa política do 9 to 5 que o americano tem, e a gente se cobra, e a família também, as mulheres então estão malucas porque deixam o filho em casa e tem a vida executiva. Bom, enfim, isso é uma luta interna, eu acho, de cada um de nós. Como é que vocês veem isso? Acho que é um desafio realmente muito grande aqui, que cada vez mais fica evidente, né, com essa tecnologia móvel e você está o tempo todo conectado com... Então o trabalho invade seu território, sua casa, né? Eu, por exemplo, como eu trabalho muito por conta própria, eu trabalho em casa, só que então é muito complicado você ficar nessa relação, fica mais estreita ainda, né? Você mistura os temas, você mistura tudo, né? É difícil você conseguir dar um tempo para você mesmo, sabe? E até como eu falei do jogo do herói, quando a gente faz o jogo em empresas, é o tema que mais aparece. Assim, o pessoal que coloca um desafio pessoal durante o jogo, o desafio é como equilibrar a minha vida pessoal com a profissional que está tomando conta de tudo, né? Então tem, por exemplo, casos que apareceu de uma executiva que queria ter filho, só que ela estava morrendo de medo por conta desse processo. Como que eu vou ter filho diante das exigências do meu trabalho, né? Então isso começa a impactar muito forte num lado essencial, né? Você vai trabalhar para ser feliz, né? E de repente isso é cerceado, né? É bem interessante, isso é bem recorrente, né? Que antes de começar a gente falava, né? No passado, o bem-estar para a família era colônia de férias, né? Isso era um super benefício dos nossos pais, assim, né? O Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem lá uma colônia de férias em Praia Grande, era demais, as crianças iam, ficava todo mundo feliz, todo mundo satisfeito, voltava satisfeito, mais um ano de escravidão ali, né? Naquele modelo antigo. Acho que a gente vive uma geração que é, com certeza, mais questionadora, mas acho que tem um perfil que mudou, assim. Quer dizer, você hoje não precisa estar necessariamente dentro de uma organização. E se você está dentro de uma organização, cada vez mais você é cobrado a fazer 10 mil coisas. Então, ainda que você, né, tenha uma vida corporativa, a necessidade que você seja múltiplo, eu acho que muito do integral vai um pouco daí, né? Você aprender que não adianta você falar assim, não, isso não é comigo, eu só vou até aqui. Não existe mais esse tipo de perfil. Então, acho que as empresas de futuro, as empresas que estão ligadas nesse movimento, elas percebem que elas precisam criar ambientes onde essa troca acontece. A gente fala muito da transversalidade, multidisciplinaridade, como é que você coloca pessoas diferentes para falar em busca do mesmo objetivo, que eu acho que é isso que as empresas estão buscando, e criar esse ambiente, eu acho que é o grande desafio. Algumas empresas estão mais conectadas a isso, outras menos, né? Os processos industriais não é impossível muitas vezes você criar esse ambiente. Como eu acho que muito está relacionado também aos processos de saúde, né? A abertura da visão das empresas em relação a entender que saúde não é só ver se o cara tem problema do coração ou não, mas que ela vai além desse. É muito bacana ver uma pesquisa como essa falar assim, simplesmente pelo ambiente, né? Aquela que ganha a mesma coisa, mas só por causa do ambiente se sente melhor. Porque a pergunta poderia ser também outra, né? Você sairia daqui por quanto? E talvez pelo ambiente elas não sairiam por nada. Não, tá ótimo aqui, eu adoro esse ambiente, se menos se me pagar mais 100% do meu salário, talvez eu não saísse. É curioso, né, pela lógica do empregador, de repente
aquela ideia de achar que vai motivar alguém através de salário, que isso é um erro, né? Porque o salário ele é uma base de sobrevivência, então você está estabelecido aquilo lá, ele pode ser um desmotivador, mas nunca vai ser um motivador, né? A motivação é o significado que você atribui ao trabalho, a conexão com a empresa, né? O reconhecimento nos outros aspectos, né? Então, eu acho que tem tudo isso que conta. Agora, eu queria jogar uma pimenta nessa história aqui, porque eu raramente hoje saio da Vila Madalena, né? Porque eu ando de jeans, de tênis, então a maioria das empresas não deixam eu nem entrar mais. Então, eu raramente saio daqui. Às vezes, óbvio que a gente vai aos clientes, vai às empresas que fazem trabalhos conosco e tem que ir lá. O que eu tenho sentido, assim, eu tenho me sentido muito mal quando eu entro num ambiente organizacional, por mais avançado que ele seja, né? E eu vejo que eu chego na hora da ginástica, né? Que é a hora que entram aqueles personal trainers dentro do escritório e todo mundo levanta, ou alguns levantam, outros continuam sentados e tem aquela ginástica de 5 minutos, aí todo mundo senta, os caras vão embora, que os caras entram normalmente com um gravadorzinho e tal, e tocam uma musiquinha e as pessoas... Não é disso que a gente está falando, né? Com certeza. Esse é aquele verniz, né? Que muitas empresas vão falar assim, não, é o greenwash da organização. Virou, né, como virou uma coisa de moda, todo mundo fala, tal, sai aquelas revistas, os melhores lugares para trabalhar, daí eles pensam que eu colocar uma mesa de ping-pong no ambiente do trabalho vai ser vai ter esse impacto, que não é uma verdade. Né? Que isso é um pouco... Não sei, maquiar um pouco a situação, talvez seja você entrar na moda de fazer um lugar mais cool, né? Mas não é disso, eu acho que a gente está falando de coisas mais profundas, né? Acho que, não sei, a experiência com pequena empresa, com grande empresa também, você acaba identificando em pequenos negócios isso, nesse sentido que você está querendo botar como pimenta, né? Quer dizer, o tipo de envolvimento é outro, né? E acho que muito do propósito também. Quer dizer, a empresa tem lá seus objetivos, o CEO está chicotando todo mundo atrás do número, por mais legal que seja trabalhar ali, né? E para a grande corporação acho que é um grande desafio assim, de futuro mesmo. Como é que eu vou trazer essa nova geração, primeiro, que não tem permanência, né? Não é da geração, por exemplo, nossos pais que ficavam 20, 30 anos, a gente mesmo já não é mais desse momento. Tem um perfil muito empreendedor hoje na sociedade, porque você tem tantas oportunidades, 10 mil coisas. A gente mesmo falou aqui dos nossos perfis, né? 10, 3, 5 atividades diferentes, né? Que parece uma coisa esquizofrênica, mas que está muito relacionada às afinidades que a gente cria. Eu acho que esse que talvez seja um dos pontos assim principais de como você desenvolve essas afinidades. Quer dizer, hoje cada vez mais eu ouço meus amigos e pessoas também relacionadas, eu não estou buscando afinidade, não estou buscando me destacar, aparecer ou enriquecer. Quer dizer, o processo de estabelecer afinidade com outras pessoas, com aquelas pessoas com que você quer estar junto, ela passa a ser mais importante até do que os resultados econômicos que você está proporcionando, né? Lá no núcleo de negócios do Instituto, né, que a gente está desenvolvendo um metamodelo de gestão, né, pensando no integral e como que as organizações poderiam ser, né? E os aspectos que a gente fala justamente do como o indivíduo se conecta numa empresa, pelo o contrato psicológico que ela estabelece, né? Tem bastante autores que trabalham com essa questão e dá para ver que também tem níveis, né? Você falou dos nossos pais, um contrato psicológico de lealdade em troca de segurança. Isso ainda se encontra bastante, mas era próprio daquela época, né? Depois foi para esse que é um intermediário, que é um transacional, que é você se espera de você eficiência, resultado, até iniciativa, em troca, daí você tem poder, você tem reconhecimento financeiro, toda essa conversa que é o que a maioria das organizações hoje em dia trabalham, né? E tem, acho que o terceiro passo que a gente pode chegar lá, está começando algumas iniciativas que você começa a ver essa visão, até conectando esses negócios sociais, aqui, qual que é o propósito compartilhado, qual que é o valor compartilhado do que aquela pessoa
quer realizar como propósito pessoal com o que a organização se propõe a fazer. Quando tem esse casamento, é realmente uma relação muito forte realmente de aprendizado, né? A organização e a pessoa estão aprendendo o tempo todo justamente porque estão guiados por um propósito maior e com muito mais flexibilidade, inclusive, né? Agora, na hora que você entra nessa escala de propósito, valor compartilhado e tal, isso exige que tenha uma reflexão profunda sobre isso, né? Autorreflexão, né? Porque, assim, para identificar o meu propósito, só eu mesmo olhando para mim, né? Com certeza. E como é que faz? Posso estar enganado, mas eu acho que a grande parte da população, pelo menos no Brasil que a gente vive, está anestesiada, né? Ela não tem opinião de nada, não tem ação para nada, não reage a nada, tampouco se olha como indivíduos. Como é que a gente faz num país onde a maioria da população está desse jeito, ter a expectativa de que o cara olhe para dentro e tenha uma reflexão profunda, autocrítica? Não está muito distante da nossa realidade? Assim, nós não estamos vivendo... Com certeza, assim, você começou a falar uma coisa que eu estava pensando, você falou, nós estamos falando aqui da Vila Madalena, né? Do nosso estilo de vida, vamos sair, pegar nosso carro, vamos para nossa casa, tem a TV a cabo lá, etc. E a grande maioria da população, né, que não tem internet, que não tem esse tempo para poder fazer esse tipo de reflexão, né? Não. Eu Nem falei, base, aí é talvez. o país da cerveja, do fim do dia, né? E do futebol, né? Então, ainda se for pensar, né, o modelo do pão e circo, sim, para... A gente, engraçado, nessa experiência do aquecedor solar, né, a gente descobriu coisas muito interessantes, assim, do valor da dignidade de você poder chegar na sua casa e tomar um banho quente. E não está relacionado ao tema, mas está relacionado a como que você mitiga coisas que, já que a sua empresa te oprime, né, ou que você tem que pegar 3 horas de ônibus, ou trânsito mesmo na de São Paulo, o banho, e principalmente na cultura brasileira, o banho ele é renovador. Então, eu acho que a forma que o brasileiro encontrou de a gente não fazer uma revolução a cada semana, e isso também, por outro lado, não é tão bom, né? Foi de estabelecer laços familiares de outra ordem, os amigos, o futebol, e aí começa a fazer um pouco mais sentido isso dentro da nossa cultura anestesiada, né? Mas eu acho que essa é uma bomba relógio, assim, invariavelmente as organizações hoje sofrem com isso, turnover, você falar de 58 para 38 são 20%. É muita coisa. Você imaginar que 20% desse pessoal que está infeliz está saindo para ir procurar coisas novas, né? Praticamente você está mudando uma empresa inteira por ano. Nossa. É um turnover imenso, né? Isso tem um impacto econômico na vida das empresas, na competitividade e tudo mais. E eu acho que cada vez mais as empresas vão buscar trazer para dentro do seu negócio justamente essa forma de resolver isso. Agora, para a grande maioria da população, realmente é uma incógnita. Como que você vai mitigar essa situação no médio e longo prazo? Agora, se você pensar em cima do que você falou, Edu, a empresa então passa a ser um polo, um agente de transformação social absurdo, se você pensar que a empresa pode realmente adotar isso como uma estratégia competitiva para ela, porque acho que no final do dia o CEO está lá querendo botar o resultado em cima da mesa, mas se ela se mobilizar nesse sentido, ela pode ser um drive social assim fortíssimo, né? E mais, a gente quanto tempo da vida da gente passa na empresa? É muito tempo. É só fazer essa conta, né? No mínimo um terço. Né? E aí você fala, e aí o outro terço você está dormindo, né? Sim, exato. Você tem que dormir muita coisa. Então você tem um terço para fazer tudo que você gosta. Então é bom que isso tenha alguma... que isso esteja, obviamente, dentro do mesmo ciclo, né? Agora, voltando à história do equilíbrio, tem equilíbrio? Existe equilíbrio? Assim, dá para equilibrar? Ou será que a gente não devia estar acostumado com o desequilíbrio mesmo e saber conviver com o desequilíbrio, eventualmente a balança indo para um lado, indo para o outro? Não sei, eu olho aqui com quase 50 anos de idade e eu falo,
puta, eu não sei se eu quero equilibrar a minha vida. Talvez eu queira desequilibrá-la para o lado que mais me é conveniente no momento, né? Essa é a flexibilidade, né? Que é o equilíbrio dinâmico mesmo, né? Então, realmente tem essa... Inclusive, é uma dos temas também quentes aí que tem saído fora, falando da geração fluxo, né? Que realmente são as pessoas que vão ser mais adaptadas a essa realidade que tá emergindo, né? Então, são as pessoas realmente que têm essa visão de não ficar tão apegado à segurança, né? e seguir caminhos próprios e estar se adaptando, ao mesmo tempo sempre guiados por um propósito maior. Então, acho que é uma descoberta que a gente está tendo como cultura, como humanidade, está passando por um processo com essa possibilidade, né? Ainda para uma camada pequena, né, como a gente está falando, mas essa é uma possibilidade realmente do salto, seria um equilíbrio dinâmico. Agora, quem que está nessa camada pequena? Porque ela não é uma camada eventualmente economicamente separada, né? Não vejo. Acabaram de sair meninos aqui que estão fazendo um filme sobre educação e você vê a paixão que eles estão depositando em cima do que eles estão fazendo, né? E não é a elite privilegiada economicamente do país que está se mobilizando para fazer isso, né? Tem passado por aqui gente de todo tipo, né? E que não está mais estratificado, talvez, economicamente. De quem nós estamos falando? Quem é esse grupo? É interessante. Eu acho que tem uma revolução silenciosa aí, né? Acontecendo, justamente pela falta de liderança. Assim. Acho que tem um gap. Isso vale um papo bem mais longo, né? E até um estudo para entender um pouco melhor assim essa ausência de liderança que a gente vive hoje, né? Só olhar para políticas, quer dizer, a presidência ou o governo do Estado ou a presidente da República, ela vai se manter, mas por pura falta de outra liderança no lugar. No entanto, acho que a gente também, por essa situação de não liderança, vamos dizer assim, por uma crise de liderança, né? As pessoas naturalmente passam a não esperar da liderança a melhor forma de realizar os seus desejos. E aí eu acho que existe essa revolução sim, silenciosa, quer dizer, cada um pode ser um pouco líder, né? Vamos conclamar da sua as própria pessoas, revolução, né? Porque aí eu vou atrás do meu ideal, né? A gente sempre ouviu, vamos atrás do nosso ideal, o Brasil, o país do futuro. E o futuro você constrói, é você que cria. E a sociedade de informação permite a gente entender melhor que eu não sou tão dependente mais de alguém, eu sou menos dependente da televisão ou a informação ela está disponível. Se eu conseguir utilizar essas ferramentas da melhor forma possível, melhor. Mas eu acho que é difícil falar assim, existe uma camada, né? Eu acho que existe muitos indivíduos que a ficha não é a ficha que caiu, né? Porque não tem mais ficha para cair. Né? Não tem. Agora é cartão, né? Você falar isso, ninguém vai entender, o jovem. Né? A ficha caiu. Pior que entende, né? Mas não sabe talvez a origem. Mas acho que assim, você identifica assim claramente, assim, não só na juventude, mas acho que em diversos estratos, assim, por idade, né? E gênero, etc., que realmente as pessoas estão mais focadas em buscar essa não dependência de para onde eu tenho que ir, mas descobrir esse seu próprio caminho. A gente vê um movimento de empreendedorismo, você mesmo estava falando, é uma coisa muito interessante, assim. Até por uma questão econômica, mas que cria no indivíduo uma autonomia. Ele fala, opa, peraí, eu consigo realizar, eu não preciso ficar aqui dependente dessa empresa, ou eu preciso ficar dependente, eu posso efetivamente realizar mudança, né, por mim mesmo. Então, eu acho que esse movimento de autonomia assim, é uma coisa muito interessante, de uma revolução que eu acho que é bem silenciosa. Assim, por isso que é bacana você estar falando isso, que a gente vive vendo essas surpresas que para nós é bacana, né? Você fala, pô, tem uma esperança, assim. Esses novos empreendedores, acho que realmente já estão construindo as suas experiências já num outro patamar. Esses modelos que eles estão trazendo modelos novos, inovadores, realmente até na forma de se trabalhar, nas relações também, e acabam se tornando eles próprios as lideranças, né? Porque as pessoas vai atrair uma rede ali de pessoas relacionadas, né, ao que eles estão desenvolvendo, que realmente já começa também
a captar uma visão diferente, né, de lidar com questões de trabalho e vida. Você sabe que eu estou vivendo um negócio desse, Ricardo, assistindo de camarote, porque, enfim, eu tenho uma filha de 21, né, que entrou no mercado de trabalho recentemente, se formou, entrou no mercado de trabalho, trabalha numa grande construtora aqui em São Paulo. E eu tenho acompanhado muito esse começo de carreira dela, desde que ela estagiava, né? E é impressionante como como ela é crítica com relação ao ambiente de trabalho que ela encontra. E eu olho o quanto ela é crítica, jogo no começo de carreira, eu me vejo no começo de carreira, olho para ela e vejo quando eu tinha a idade dela, no começo de carreira, eu fui trainee da Unilever. Cara, eu não tinha a menor crítica, eu assimilava tudo, absolutamente tudo que o ambiente me dava, né? E hoje, o nível de reatividade que os jovens, de uma forma geral, têm com relação ao ambiente de trabalho, que parece estar muito aquém da expectativa que ele tem de liberdade, de flexibilidade, de desafio, de flexibilidade de tempo e espaço, né? Outro dia ela veio muito brava para casa porque a empresa está procurando um novo local, uma nova sede, e parece que o chefe dela, que tem mais ou menos a minha idade, estava decidindo por um lugar que parece muito bom, inclusive, e ela cheia de críticas. Ela recém chegou na companhia e muito crítica, porque ela queria um espaço mais holístico, queria um espaço mais aberto, queria um espaço mais integrado com a natureza e com bons argumentos, inclusive, para sustentar, né? Mas, de fato, tem uma geração que parece que é mais ruptiva, né? Não sei se vai chegar uma hora que isso vai eclodir, né? Mas acho que, de uma forma, ela está eclodindo, que uma das maiores dificuldades de uma organização hoje em dia é reter talento, né? Realmente, esses novos, os criativos, as pessoas que estão realmente a ponta de lança mesmo que as empresas querem ter consigo, mas ao mesmo tempo o próprio modelo delas acaba inibindo ou afastando esses talentos. Elas atraem, né? mas não retêm, né? Conseguem atrair, talvez por um discurso mais de marketing mesmo, mas tem dificuldade de reter, né? Talvez porque tem um impacto de realidade ali, tem um choque de realidade na hora que o cara entra lá dentro que... Não sei. E talvez não tenha essa empresa que ela queira. Eu acho que não tem. E a questão ela vai ter que inventar essa empresa. A questão é essa. Talvez o desafio para sua filha tá bom. E aí, por que você então não começa esse negócio que não existe? Porque você esperar, às vezes é interessante. A gente na era medieval a gente tinha que lutar contra o dragão, né? Hoje, a gente tem que lutar dentro do dragão. É verdade. E eu acho que ter essa clareza que você tem que lutar de dentro do dragão para transformar o dragão, ele não vai deixar de ser dragão, mas talvez você consiga inocular algumas outras que talvez a próxima geração vá se beneficiar. E eu acho que tem um pouco desse altruísmo que talvez essa geração, não sei... não esteja tão fascinada como a nossa geração é. A gente vem de uma geração que tinha ditadura, então todo mundo tinha que se juntar, etc. Verdade. E essa geração não, ela é um pouco menos, é um pouquinho mais egoísta, eu tenho meus princípios, etc. E tal. Vai chegar um momento em que eles vão receber também a nova geração. Então, eu acho que essa previsibilidade de um ciclo do dragão, a gente poderia dizer assim, ela é muito importante, quer dizer, falta uma visão sistêmica, eu acho, para essa geração. E essa cross-fertilization das gerações, eu tenho sentido isso. Talvez seja uma responsabilidade que a gente tenha, justamente por estar enxergando isso de uma outra forma. E eu acho que as organizações estão começando a se preocupar com isso. Estava vendo processos de seleção de empresas, né? E aí os caras têm lá 500 vagas, 200 vagas, aparecem 20 mil pessoas. E aí você fala, opa, o que está acontecendo aqui? Né? O Marcelo mesmo contava um pouco dessa experiência e falou, poxa, que estratégia, né? A estratégia que foi adotada ali, por como diminuir esse nível de frustração daqueles que não... Que a grande maioria é frustrada. E aí os que entram continuam frustrados. Né? Super.
E Tem aí, um choque de realidade. e é interessante que dentro da notícia que a gente está falando, nós estamos falando justamente que é o nível de frustração vai determinar o quanto ele está satisfeito ou não com o valor que dão ao trabalho dele. Que né? loucura, cara. É justamente essa relação de 58% para 38%. É o nível de satisfação, o nível de quanto de frustrado ele é, menos ele acha que ganha bem. Né? Claro. Mas só queria falar que para você não se preocupar que não vai ter o exercício do 3, 2, 1 do dragão para Putz, você. grila, cara, se vocês fizerem isso comigo, eu pulo do mezanino aqui hoje. Vai ser imperdoável, eu pulo mesmo. Agora, então, empreender mais do que nunca pode ser uma solução da geração, né? Sem dúvida, sem dúvida. Empreender dentro do dragão ou empreender um sonho a partir do... Sim, com certeza. Acho que... E as organizações têm exigido cada vez mais essa visão porque elas precisam se reinventar e é com objetivos comuns que a gente consegue, né? Estamos lá montando um metamodelo, um negócio inédito, por exemplo, do grupo de negócios integral. Quer dizer, como que a gente traz diferentes competências para um objetivo comum? Se eu for ficar olhando só para mim ou para o resultado que eu quero alcançar para a empresa, não vai acontecer. Acho que você tem visto isso, né? Vocês têm uma experiência até mais dentro desse segmento, que você tentar levar a visão empreendedora para os colaboradores ou para os funcionários de determinada organização. Né? A gente vê no processo de incubação um processo inverso. Ele não encontrou espaços para suas ideias. E aí as incubadoras foram criadas num processo aí de 20 anos, 30 anos para cá. Elas criaram ambientes onde você vai lá tentar ver se dá para fazer aquilo acontecer de alguma forma. Né? E tem dado certo. Quer dizer, você tem percebido, você acaba se juntando aos iguais, as afinidades de novo fazem o sistema funcionar. Né? Mas uma coisa, você está conectando um outro ponto de vista, que acho que acrescenta mais ainda o tema, num outro webcast que com o Marcelo e a Delmarque, vocês falaram muito sobre o aumento da expectativa de vida e tal. Então tem também um grupo de pessoas de terceira idade que estão realmente numa outra fase, mas que também tem uma bagagem muito grande, que também poderia entrar nessa cross-fertilization, eu gostei do termo. Né? Como que pode se aproveitar essa bagagem, essa cultura, né? Esse conhecimento adquirido, que tudo bem pode não estar alinhado com o momento assim, em termos de tecnologia e tudo mais, mas que tem um valor próprio, como que poderia trazer de volta para fazer isso? Tem um caso que vale relatar. O TED ele tem um prêmio, ele chama TED Prize, que é um prêmio anual. Esse ano quem ganhou o prêmio foi o Sugata Mitra, que é um indiano, que trabalha educação de forma livre, através de dispositivos digitais, em grupo, em pequenos grupos, né? E ele descobriu que ele tinha nas grandmothers, né, nas avós inglesas, uma fonte de sabedoria e de força de trabalho para ajudar a educar as crianças. Então ele fez um recrutamento de avós voluntárias inglesas para ajudar a tutorar ensino de inglês para indianos. E descobriu ali um talento absurdo, porque são pessoas super experientes, falam inglês como ninguém, porque são ingleses, né? Então tem tempo ocioso, já educaram filhos, né? E assim, estão numa fase social da vida que gostariam de dedicar tempo para... E ele criou um task force de avós inglesas, né? E é bacana que a avó... Eu estava vendo essa história com a Lala essa semana, e ela estava comentando, eu falei, nossa, sensacional. E a avó é recrutada, né, para falar isso. Exatamente. Bacana. Exatamente. Não é para corrigir, para fazer, para ensinar matemática. Para incentivar o cara. Só para grupos de 4, que parece que funciona. Isso mesmo. E você precisa recrutar um ser humano que venha, que tenha o perfil de vó. Tudo que você faz... A sua avó fala, nossa, que bonitinho, que legal. É isso mesmo, cara. E aí você só precisa de um tutor que saiba fazer isso. Então, quer dizer, todo mundo pode ser avó, pode. vovós nesse processo, né? Pessoal, vamos ser voz das coisas que a gente acha legal, porque eu acho que falta isso também, sabe? Chegar aquela hora e falar o que legal, né? O Wellington, do Doutores da Alegria, que ele inventa, que legalidade, né?
Aquilo a gente tem que criar. Aqui legalidade é o que legal, as pessoas não falam, não se colocam tal. E para o processo de educação, né, está comprovado com essa experiência do Mitra, que é fabuloso, né, sensacional e barato. Totalmente. É um trabalho voluntário, gente que é muito interessante porque uma das premissas da Integral é transcender e incluir, né? Então acho que é um processo de resgatar alguma coisa que era anterior à modernidade das sociedades primitivas, que tinham os anciões tinham um papel fundamental, né? Então eles tinham um conselho próprio, então eles eram uma referência. Isso se perdeu com a modernidade, né? A terceira idade, os mais idosos começaram a realmente ficar de escanteio, né? E eu acho que esse tipo de iniciativa é você trazer o que era bom, o que era genuíno e realmente tem uma importância muito grande da pré-modernidade, né? E até puxando para um nível até mais amplo, né? Indo pro tem uma iniciativa que muito interessante que chama The Elders, que é os anciões, que pensando nessa mesma lógica, assim, antigamente existia essas pessoas e vamos resgatar. Foi quem pensou nisso foi o cantor inglês, o Peter Gabriel, músico, e ele foi conversar com o Mandela, e o Mandela com a ajuda da ONU, acho que a Unicef, eles formaram um grupo de anciões para as grandes questões mundiais. Então tem o Desmond Tutu, tem o Jimmy Carter, acho que o Fernando Henrique Cardoso também está, e um grupo de vários países. Sim, tal. Um grupo, são os anciões, e a ideia é eles vão fazendo tours por alguns lugares que tem uma necessidade de uma visão dessa terceira idade. Eu sempre me preocupo um pouco quando eu vejo empresas sem senioridade, né? Você vai na organização e fala... Então você deve estar bem preocupado, cara, porque o que eu tenho visto por aí... É verdade que tem muitos talentos jovens, né? Claro. Mas, de fato, falta um pouco de cabelo branco. A gente, lá atrás, né, nos anos 00, né? Eu lembro que a gente também, tudo moleque ali, tocando negócio, começando, vários clientes e tal, não sei o quê. A gente resolveu trazer a figura de um ombudsman. Era o pai de um dos amigos que estava se aposentando, tinha uma super experiência na área de marketing. E a gente falou, você não quer ser nosso ombudsman? E eu lembro que aquilo foi um processo de 5, 6 anos que ele ficou conosco. Ele percorria os clientes para falar, então, eu estou aqui para saber se está tudo bem. Era só isso. Era um pouco o papel da avó. Lembrei disso porque... E isso foi uma experiência muito, muito interessante. Eu vi uma experiência semelhante na Argentina, que as empresas startups tinham um padrinho sênior, que eu acho que é o que falta bastante aqui. A gente não respeita o mais velho. E agora tem um paradoxo nessa situação toda, que a gente vive apagando o engenheiro, apagando o biólogo, apagando de todos os especialistas. E a semana eu estava falando isso lá na Fiesp. Os cabeças brancas vão todos voltar para a organização, porque não tem como. Está faltando. Então, eu estou vendo lá, pai de amigo que estava aposentado e Petrobras está atrás, grandes construtoras, etc., ganhando bem. Então, uma aposentadoria bacana produzindo. E uma valorização, mas por causa da deficiência do sistema. É interessante. Poxa. É um paradoxo, né? De um lado, a gente está desprezando essa geração, só que o próprio mercado e a situação toda do crescimento do país está empurrando eles de volta. Nós vamos ter que aprender a conviver. Acho que esse vai ser um momento de síntese que ainda nós vamos ver. Né? Vamos ver, com certeza. Hoje é um dia especial. Nós vamos acabar o nosso webcast um pouco mais cedo. Ele é especial porque hoje é lançamento, eu vou até pegar aqui, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Hoje é lançamento do filme da família Schultz, chama Eu Maior. Eu vou botar aqui, porque eu acho que tem tudo a ver, não sei o quanto vocês já ouviram falar nisso, né? Mas, enfim, o Fernando é próximo do Instituto, imagino eu, né? Sim. E... essa é uma jornada fantástica, né? Que a gente entrevistou, acho que o Fernando 2 vezes aqui, bem no começo, na hora que ele começou a história de crowdfunding para fazer o filme. E, no fundo, é um filme sobre autoconhecimento e busca de felicidade, né? Tá a essência, talvez, do que a gente está conversando. Com certeza. Aqui. Inclusive, por curiosidade, eu conheço o Fernando, tal, o André, até pela Integral, tal.
E uma das entrevistadas, que é a Sônia Café, escritora, ela é a minha parceira no desenvolvimento do Jogo do Herói. Que uma legal, das parceiras. que Então, legal. também estou conectado nessa ponta. Eu tô muito assim, ansioso para ver o filme até, porque eu acho que tem histórias ali que a gente recebeu pitadas nos vídeos que foram publicados, mas tem tudo a ver com essa discussão nossa, né? De você olhar para dentro. E tem bastante anciãos lá, né? É verdade. Tem bastante, assim, tem alguns que eu também estou bem curioso para ver falar. Eu acho que esse é o barato da internet, dessa modernidade, onde a gente pode trazer o conhecimento do passado presente, para o próprio integral, que a figura do Ken Wilber conseguir reunir todo um conhecimento super ancestral que a gente não pode desprezar. Eu acho que esse é um momento muito interessante de se reconectar essas coisas que estão relacionadas ao passado e que tem o seu valor, porque não é à toa que elas se perenizaram até hoje. Não é hora de falar, não funciona, isso agora é lixo, ou talvez é o momento de reciclar essa sabedoria. Acho que a gente fala muito de conhecimento e inteligência e pouco de sabedoria. É verdade. E a sabedoria está um pouco relacionada, eu acho que até inconscientemente, com a figura dos mais velhos, né, os sábios e tal. Mas eu acho que a sabedoria ela pode ser incutida na criança. Cedo, né? E aí talvez também seja uma chave para a gente entender aí essa felicidade, né? Fantástico. O eu maior, acho que vai falar bastante dessa perspectiva aí. Eu estou ansioso também. Queria agradecer a vocês terem estado aqui, viu? Muito boa a nossa conversa. Legal, cara. obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado, foi muito legal fazer parte. Com certeza. Obrigado, viu? Muito, muito bacana, muito cara. Bacana. Parabéns pelo teu programa, eu acho que uma iniciativa sensacional. Quando eu vi o 99 aqui, eu falei, poxa... Não é à toa que eu estou cansado aqui, olha com minha cara de cansado. Eu e Iracema aqui na Ira, 99, centenário semana que vem. Bacana. Semana que vem vai ter bolo? Não sei, é você que dirige o programa, eu só sigo o script aqui, meu. Não, alguém tem que carregar o piano. Eu falei do El Maior, hoje é a primeira apresentação VIP fechada, né, para alguns convidados. A gente vai estar lá e eu conto para vocês depois como é que foi. E a gente traz o Fernando, acho que agora para contar um pouco também. Podemos trazer ele de da volta. cria parida, né? É isso aí. Obrigado, viu, Ira? Obrigada a vocês. Obrigado de novo, viu, meninos? Legal, obrigado a você. Obrigado vocês que estiveram com a gente. A gente se vê no próximo, né? Beijo para todos.